Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a essa live de 19 horas, onde eu respondo as perguntas da minha audiência que as pessoas me mandam pelo direct, pelo Messenger ou pelo Stories. Muito bem, a nossa conversa de hoje vai ser a partir da seguinte pergunta: o que fazer quando as coisas não andam, não acontecem e eu sinto que é por responsabilidade minha? Então, aquela sensação de que as coisas não estão acontecendo porque eu não estou fazendo o suficiente, ou porque eu não consigo fazer o suficiente. Tudo com foco, é claro, do emocional. O que eu faço se eu percebo, olha, não estão acontecendo as coisas e eu acho que a responsabilidade é minha? Então, nesse momento, nasce o questionamento, né, nosso conosco mesmos, e a gente fica diante de um rótulo que muitas vezes ele é válido e muitas vezes ele não é válido, que é a procrastinação. Então, é complicado porque as pessoas, elas se rotulam e rotulam as outras pessoas. Então, eu procrastino muito. Fulano é um procrastinador. Mas, na realidade, a pergunta é muito mais profícua como eu fiz, né? Como eu relatei que eu recebi e eu repeti aqui para vocês. O que eu faço quando eu vejo que as coisas não estão caminhando porque eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer? Então, essa coisa de adiar ações, procrastinar ações, ela tem dois viés. Ele tem, né? Essa atitude tem o viés consciente e tem o viés inconsciente. O viés consciente é aquele que traz exatamente a pergunta que eu estou fazendo, que eu recebi e que eu estou fazendo. O que eu faço porque eu sei que eu estou adiando, as coisas não estão acontecendo. Então, você está consciente de que existem ações, de que existem atitudes, atividades que você precisa fazer e que você não tem estímulo para fazer, você não tem força para fazer, e aí as coisas não fluem, não acontecem, o processo não acontece dentro da empresa, dentro da sua própria vida, e você fica nesse lugar consciente. Então, eu não faço, as coisas não acontecem, mas eu estou consciente deste movimento meu. Então, essa é uma procrastinação consciente. Nesse momento que você toma essa consciência, geralmente é um momento de muita culpa, de muita autoexigência. E aí a gente precisa analisar, já que é consciente, analisar de forma racional. O fato da gente adiar e adiar e adiar algo que a gente precisa fazer e não faz, tem como pano de fundo a falta de prazer. Então, prazer é uma palavra que geralmente a gente vai para o lado sexual do prazer, né? Prazer tem que ser algo que dê êxtase, que dê gozo, né? Que seja prazeroso. Sim, a conotação sexual é válida no sentido de metaforizar a questão do prazer. Mas o próprio Freud, lá no início, né, do século XX, final do século XIX, quando ele falou da pulsão sexual, inclusive nas crianças, é justamente falar do prazer. Então, o prazer, ele é intrínseco em tudo que a gente faz bem. E em tudo que faz bem para a gente fazer. Então, se você não sente prazer em fazer algo, se aquilo não te traz um bem-estar
independente de qualquer resultado, você naturalmente vai adiar essa ação. Você vai passar para frente. Isso é uma ação consciente. Você tinha que fazer uma coisa, você não fez, deixou para depois ou simplesmente não fez. Você está consciente que você jogou para frente, mas aquilo te incomoda. E aí você quer fazer para se ver livre daquele incômodo. Então, profissionalmente, a gente atua muito assim. A gente faz alguma coisa para ficar livre daquela atividade, daquela ação, daquela obrigação, porque o não fazer incomoda muito também. Só que no final daquela ação, eu cheguei no resultado daquela ação, eu não tive nenhum prazer. Eu não recebi nada de mim para mim mesma que fosse bom. Eu não criei um estado prazeroso ao terminar ou ao concluir aquela ação. E geralmente a gente procrastina, a gente adia, a gente deixa de fazer ações repetitivas, ações que sempre a gente tem que fazer. Então, às vezes elas têm roupagens diferentes. Na vida do empreendedor, ele pode adiar um telefonema, ele pode adiar um e-mail, depois, num segundo momento, ele adia uma redação de contrato, ou ele adia uma contratação, não importa. Mas tudo está em torno de gerir a empresa. Eu estou fazendo assim estou criando um quadro aqui, né? Pode ser tudo em torno de gerir a empresa. Então, gerir a empresa, para ele, não está dando prazer. Então, tudo aquilo que está relacionado à gestão empresarial, ou ele vai adiar, ou ele não vai fazer. Sabendo que ele pode estar perdendo tempo, perdendo dinheiro, comprometendo o negócio. Mas, no final, quando ele assina aquele contrato, quando ele encontra o funcionário, sei lá, quando ele faz o telefonema, ele termina com uma sensação assim de missão cumprida, atividade ticada na agenda, mas sem nenhum entusiasmo, né, para ir para o próximo passo. A gente vê isso muito nos adolescentes, algumas crianças, mas adolescente é mais rebelde com a escola, né? Eles não querem porque não querem estudar. Muitos dão trabalho. Mas por que essa fase é tão difícil? Porque eles estão exatamente sob a pressão de uma escolha profissional, o que é uma idiotice, porque um adolescente não deveria ficar sob a pressão de escolher uma profissão de jeito nenhum, eles não têm maturidade nenhuma para isso. Então, a não ser que eles sigam um caminho que seja extremamente pontuado em formação do indivíduo, entendimento das profissões, infelizmente não é isso que acontece, então sofre uma pressão. Eles têm que decidir para que eles vão prestar o tal do vestibular. Qual que é a reação deles? Não estudar. Aí ele não estuda, não é porque ele não quer passar de ano, porque ele está fazendo pirraça, ou porque ele não quer passar no vestibular. Porque ele não tem ideia do que ele quer. Se aquilo vai ser bom, é uma decisão de vida, né? Então, muitas vezes, nós fazemos isso na vida adulta, na vida empresarial, conscientes. Mas aí você tem que se perguntar: o que acontece comigo que eu conscientemente deixo de fazer coisas, atividades que me prejudicam? Porque a gente se prejudica, tudo bem, mas você se prejudicar sistemicamente é doído, é ruim, não vai te levar para lugar nenhum e você está consciente disso. Então, o que é que acontece, ou o que é que você precisa ou quer, mais do que precisar é querer, o que você quer mudar e que você está com medo, receio de fazer, para que você retome o prazer das atividades que você anda adiando. Então, essa é a primeira pergunta. Quando a gente faz as coisas muito sem atenção, isso que eu estou falando requer atenção. Então,
quando alguém chega para mim e diz assim, que Van, acho que eu sou uma procrastinadora e eu não faço as coisas, eu adio, eu fico empurrando com a barriga, eu simplesmente peço assim, observe quando você faz alguma coisa, quando você termina, o que você sente? Às vezes a resposta está na ponta da língua. Eu fico bem, né? Porque eu fiz, aí eu fico livre daquilo. Você fica livre daquilo. Então, você estava preso naquilo. Então, aquilo era uma escravidão. Então, isso não é bom, né? Fiquei livre daquilo, graças a Deus. Isso não é sensação de prazer. Isso é sensação de obrigação cumprida. A gente vive assim, com determinadas coisas, durante um determinado tempo, quando isso é necessário na vida da gente. Agora, o tempo todo cumprindo obrigação, ou você enrijece, endurece num lugar, porque algumas pessoas fazem o contrário, elas não têm o prazer nas atividades profissionais diárias ou até nas próprias atividades pessoais diárias, elas não sentem prazer, mas elas são tão certinhas, entre aspas, que ficam endurecidas, inflexíveis, que elas cumprem a agenda certinha, fazem tudo que tem que fazer, não deixam acumular nada, não procrastinam nada, mas no final do dia também não sentem assim felizes, com alegria, né? Exultante, prazer de falar, ai, que bom, fiz o que eu tinha que fazer hoje, amanhã eu volto, continuo ou faço alguma coisa. Porque isso, gente, é que movimenta a vida da gente. É esse prazer. Então, essa coisa petrificada do certinho, eu brinco muito assim, o batedor de carimbo, né? Fica batendo carimbo todo dia. Isso não é não procrastinar. Claro, é claro que não está procrastinando, não está deixando acumular, não está deixando de fazer, mas está fazendo também do mesmo lugar que o procrastinador faz, do lugar de cumprir obrigação e não sentir nenhum prazer no final da ação. E aí eu vou dizer para vocês, a gente faz isso durante algum tempo, claro, por conta de circunstâncias de vida, mas a gente não aguenta fazer isso por muito tempo. O emocional não aguenta, a gente adoece. E o que impede a gente tanto de sair desse lugar enrijecido, quanto de não deixar de fazer, né? O que faz a gente sair da procrastinação ou do enrijecimento? Provocar com muita coragem uma profunda mudança na vida da gente. Agora, isso você não faz do dia para a noite. Você precisa ser extremamente sincera com você. O que está acontecendo no contexto meu de vida hoje? E isso serve para a vida pessoal, para a vida social e para a vida profissional e empresarial. O que está acontecendo comigo hoje que quase nada do que eu estou fazendo me dá prazer? Me dá impulso, estímulo, para eu até repetir as mesmas tarefas no segundo dia, no terceiro dia. Algo está acontecendo com você. E é preciso olhar de todos os lados, tá? Porque algumas semanas atrás na live eu falei de burnout, de esgotamento. Então, se você está muito acumulado de atividades e começa a adiar, pode ser que você esteja caminhando para um esgotamento. Então, também tem que olhar esse lado. Porque cada um é de um jeito, né? Por isso que eu falei no início, essa história de rotular, eu procrastino, fulano procrastina, não sei o que. Não dá pra gente pegar a gente e enfiar dentro de uma caixinha, né? Eu falo isso muito. Então, calma. Então, a pergunta é, o que acontece comigo que eu não tô tendo mais alegria de fazer as coisas? Então, se é um sentimento
muito entristecido, uma falta de energia vital, a gente vai para um outro lado, que é o lado depressivo, o lado da tristeza, que algum gatilho disparou, é aquela história das pessoas que precisam procurar ajuda neste sentido. Mas quando você está com a energia vital ok, para muita coisa você está ótima, você não tem problema nenhum, mas naquele setor, que no caso da pergunta, no setor da empresa, como empresária, estou procrastinando, eu estou adiando as coisas. Então você não está sentindo prazer no que você está fazendo, porque isso é primitivo no ser humano. A gente precisa entender que sentir prazer, o estímulo, felicidade, não é uma coisa vulgar, não é uma coisa de Alice no País das Maravilhas, não é nada infantil. Isso é a punção de vida na gente. A gente precisa aceitar que podemos, e é muito mais saudável, vivermos em estado de prazer com o que a gente faz. E quem chega nesse lugar em paz é aquela pessoa que está sempre bem, fazendo as coisas, seja o que for, gente, seja o que for, sentindo bem, sentindo prazer, e por causa do que for também, cada um tem seu motivo. É uma pessoa que, quando a gente está numa situação não muito boa, chega a irritar a gente. Nossa, como que essa pessoa pode estar tão bem, tão feliz? Irrita. Mas porque você está numa situação desprazerosa, desagradável. Então, a questão da procrastinação consciente, ela está ligada a essa situação de fazer algo que você não está bem, você não sente prazer. Então, a pergunta é, para que você está fazendo? Porque o adulto tem direito de escolha, desde que assuma todas as responsabilidades. Então, aonde é que está a sua força para executar a mudança que você tem que fazer na sua vida? Às vezes é uma mudança simples, às vezes é uma mudança profunda. Mas qualquer mudança, ela não acontece como um passo de mágica de jeito nenhum, até não é muito recomendado, né? É preciso que você faça um passo de cada vez na mudança que você quer efetuar na sua vida. E aí é difícil porque você está emaranhada numa situação que você já não está sentindo muito prazer no que você está fazendo, você está jogando para frente, empurrando com a barriga, vai acumulando tudo e você descobre que o que você tem que fazer para retomar o seu prazer e parar de procrastinar é uma mudança. Uma mudança que vai definir para você fazer aquilo que você gosta. E fazer o que a gente gosta não é necessariamente dentro do empreendimento, só dentro da profissão, porque às vezes a gente está procrastinando coisas conosco mesmo. Quantas pessoas querem emagrecer, engordar, cuidar melhor da sua aparência, tem tanta coisa, né? Quer se equilibrar emocionalmente, quer encontrar um novo companheiro, uma nova companheira. Tudo isso são mudanças. E você pode sim adiar um monte de coisa. Na pergunta que eu estou respondendo, é uma questão empresarial, porque eu estou adiando as coisas e as coisas estão ficando complicadas. Porque você não está sentindo prazer no que você está fazendo. Tem que fazer uma mudança, é preciso fazer uma mudança, mas você tem que refletir. Primeiro você precisa saber qual é a mudança. E para isso você tem que prestar muita atenção no que te incomoda do mais para o menos, da escala 10 a 1. E aí você vai percebendo o que é que te incomoda. Muitos empresários, quando começam e tem 1, 2 funcionários, às vezes não tem nenhum, ou não tem parceria, faz tudo, a gente toma raiva de determinadas coisas que a gente tem que fazer, porque acúmulo. Ninguém é multitarefa desse tanto, percebem?
Porque numa empresa, você tem que mexer com o técnico, você tem que mexer com o comercial, com o administrativo e com o financeiro, colocando assim bem no quadradão das empresas. Você tem que fazer a parte de venda, você tem que conversar com o cliente, você tem que conversar com o contador, você tem que pagar a conta, você tem que administrar salário, você tem que fazer a parte técnica, seja ela que for, se for no mundo digital, tem que fazer isso de qualquer jeito, né? Então, você simplesmente pega tudo aquilo, acumula e uma das coisas você não vai gostar. Uma das coisas vai te incomodar. E aquilo você vai ficar adiando. Então, isso é uma coisa muito simples de você perceber. Muito simples de perceber. Não tá me fazendo bem, eu não sinto bem, então eu faço depois eu faço de outro jeito. Eu ia falar aqui fazer rapidinho, porque a Nadine está comentando aqui. Também é interessante isso. Você faz rápido para se livrar. Eu entendo o que você está falando, Nadine, faz todo sentido. Realmente é o contrário, você acelera, mas você tem recurso para isso, né? Porque eu sei que da onde você está falando, da questão profissional, você tem muito recurso, tanto intelectual quanto instrumental, para fazer rápido, porque realmente não te dá prazer. E você já está olhando para a mudança que você quer fazer no seu contexto, porque eu te conheço, eu sei quem você é e tudo mais, é minha cliente, minha mentorada, então eu sei o que você está falando. Mas a maioria das pessoas não tem nem o talento de ser rápida e nem instrumentação para ser rápida. Então, não faz, simplesmente não faz. Não consegue acelerar? Não faz. Ou então fica preso, né? Eu faço porque tenho que fazer, também é ruim. Então, essa procrastinação consciente, ela precisa ser olhada como um sinal da sua vida, um sinal do seu emocional, do seu estado de espírito, dizendo para você que você precisa fazer uma mudança. E quando a gente vai fazer uma mudança, eu sempre falo com os meus clientes assim, quando você vai estabelecer o que é que te dá bem-estar, prazer, aquilo que você vai mudar para você retomar o estímulo, a vontade de fazer as coisas. Então, como que você descobre isso, né? Porque a gente que é adulto, a gente tem essa dificuldade de descobrir coisas novas. A gente tem muito mais medo do que é novo do que de descobertas. Mas o que você faz? Você precisa fazer uma mudança. Você já sabe que você está procrastinando porque você não tem mais prazer nas ações, nas atividades profissionais que você está fazendo, inclusive dentro da sua empresa. Então, vamos efetuar uma mudança. Mas como estabelecer o sentimento do que é que me faz bem? O sentimento de como é que eu me sinto bem. Então, eu sempre dou um exemplo meu particular para todos os meus clientes para tentar explicar, que é o seguinte. Aquilo que dá bem-estar e prazer para nós, geralmente assim, 95% das vezes, a gente não precisa ter resultado nenhum com aquilo. Aquilo não tem que fazer sentido para ninguém, a não ser para você. Aquela situação tem que te trazer um bem-estar e não fazer é que te tira o prazer, é o contrário. Não fazer faz você ficar tão incomodada que você faz naturalmente, aquilo vira um hábito do bem. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte, eu tenho 2 hábitos matinais que me ensinaram a descobrir um sentimento dentro de mim que sempre que eu vou fazer alguma coisa diferente a nível empresarial, qualquer coisa diferente, que é inovação, que exige a minha ação, que exige minha energia, meu contato com as pessoas, eu tento sentir assim, aquele bem-estar que eu sinto com essas 2 ações, que são simplíssimas, mas que relatam o real da nossa essência.
Uma coisa é, eu faço a minha cama todos os dias de manhã. Então, eu não saio de casa. Aliás, eu não vou para o banho, nem vou fazer minhas atividades, tomar meu café da manhã, fazer a minha meditação, entrar em conexão espiritual que eu faço todo dia de manhãzinha. A minha cama é a primeira coisa que eu faço. É esticar e arrumar a minha cama. Eu moro sozinha hoje. Não tem ninguém para olhar a minha cama bagunçada. Dificilmente eu recebo visita. Quando eu recebo é final de semana. Não tem ninguém ali para me cobrar para nada, mas eu vou. Por quê? Porque aquilo me dá um bem-estar. É uma coisa que é inexplicável, mas todas nós temos alguma coisa assim. Isso não é neurose, isso não é obsessão compulsiva, nada desses rótulos. Eu vou lá, eu arrumo a minha cama, estico a minha colchinha, ponho os meus travesseiros e fico feliz da vida. Sabe assim, gratidão por ter dormido, acordado. Aquilo para mim é um amor comigo mesmo, um amor pela minha casa, amor pelo lugar que eu moro. Sabe, quando eu chego à noite, sempre, a maioria das vezes eu chego à noite em casa depois que eu trabalho, então tá lá, minha cama tá arrumadinha, não tá aquele mafuá, como dizem lá, né? Aquele mafuá que eu larguei de manhã. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu posso estar atrasadíssima, eu posso acordar pulando da cama, eu não consigo sair de casa. Eu saio de casa sem arrumar cabelo, sem maquiagem, às vezes até sem banho, mas eu não deixo arrumar minha caminha. Arruma a cama. Me dá um bem-estar. É um bem-estar que eu sinto. Então, esse sentimento que eu tenho, eu começo a perceber ele assim, quando eu faço um vídeo que eu acho legal, quando eu faço um novo contrato, falando da parte empresarial, quando eu resolvo fazer uma nova campanha de e-mails, que eu escrevo todos aqueles e-mails, aí eu olho assim, eu acho bom, eu fico feliz, eu sinto bem. Nem sei se vai dar resultado, não tenho nem ideia daquilo para que fazer, mas isso são coisas que eu não fico adiando, porque alimenta o meu bem-estar. Então, esse é um hábito. E o outro hábito é não sair de casa também com a minha pia da cozinha suja, assim, com vasilhas. Eu lavo a louça, geralmente é pouca louça, mas sempre eu saio. É como se eu arrumasse a minha casa para esperar eu voltar. E quando eu chego, tá tudo arrumadinho. Entende? Eu não preciso dar satisfação disso para ninguém. De novo. Mas isso me dá uma sensação assim muito, muito boa. E aí você vai criando rotinas que fazem bem para você. Por exemplo, eu tenho máquina de café expresso na minha casa, mas eu coo café todo dia. Eu gosto de coar o café, entendeu? Faz parte. Ali, tomo um cafezinho de manhã cedo. Gente, isso são coisas muito simples que nos dão uma direção do que é estar bem, sentir prazer com uma coisa de ação que você geralmente faz todos os dias. E que na vida profissional, quando você projeta, a gente faz muita coisa na vida profissional, sendo empresário ou não, que são repetitivas, que você precisa fazer todo dia, que você precisa ter constância. Mas se você sente esse bem-estar, se você sente prazer, você dá continuidade. Agora, se você começa a barrar, não vai, eu adio, não faço, vou me enrolando, aquilo vai me dando ansiedade, vai ficando uma coisa complicada. A causa disso é simples, você não está feliz, você não está sentindo prazer. É preciso olhar para uma mudança e buscar mudanças que venham a te dar esse bem-estar. Então, a minha orientação é: encontre coisas simples na sua vida que você faz para você. Algumas pessoas é passar um batom, algumas pessoas é fazer uma escova todas as semanas. Eu não sei, gente, cada um é de um jeito. Para os homens tá com a gravata alinhada, não sei. Mas são coisas que te dão um bem-estar e que te dão um norte para você perceber o que é. Porque geralmente você fala para a pessoa, não, você tem que buscar alguma coisa que vai te dar prazer.
Você tem que fazer alguma coisa que você fique feliz. É uma mudança para o melhor. Mas as pessoas ficam assim, gente, mas o que é isso? Como é que é isso de fazer alguma coisa que me deixa bem, alguma coisa que me dá prazer? A gente não tem essas referências fáceis, gente, principalmente quando se trata do profissional. Então, é isso que eu sugiro sempre para os meus clientes. Pega aquilo mais simples e projeta o sentimento. Quando você faz isso profissionalmente, lembra aquele sentimento bom em relação a qualquer coisa simples que você faz? Esse é o caminho. Essa é a questão consciente. Adiar as coisas, procrastinar as coisas conscientes. Agora tem a parte inconsciente, a procrastinação inconsciente. Essa é muito diferente e eu vou dizer mais. Eu estou dizendo aqui procrastinação inconsciente, que eu estou usando um rótulo, uma palavra, mas na minha visão, como profissional, não existe essa história de procrastinação inconsciente. Existe a atuação do seu inconsciente. Então, a pessoa chega e a queixa dela é diferente da pergunta da minha cliente. A queixa é assim: eu não sei o que acontece, mas as coisas não acontecem. Olha, parece que dentro de mim tem um impulso muito grande de realizar, seja lá o que for, entendeu? Desde limpar a casa a abrir uma empresa. Eu tenho um impulso muito grande, eu tenho uma força muito grande, mas não acontece. Olha, parece uma coisa. Eu marco, desmarcam. Eu telefono, a pessoa não está. Eu busco recurso, de repente eu tenho que gastar o meu dinheiro com uma coisa imprevista. É uma coisa esquisita. Aí, não é que você está adiando. As coisas não estão acontecendo. E também não é fator externo, tá? Porque aí a gente fica pensando assim, isso não acontece comigo. Porque eu não... todo mundo é abençoado, eu não sou. Aí a gente vai para o externo, né? Porque é isso, é aquilo. Não. É um fator inconsciente. E aí eu vou dizer para vocês. O inconsciente, ele é de uma sabedoria que nós não temos alcance. Então, na psicanálise, principalmente, tem uma fala que diz que o inconsciente não tem marcação de tempo nem de lugar. Então, filosoficamente falando, o inconsciente ele é atemporal e sem o espaço. Então, é como se ele contivesse todas as informações. E o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente, contém todas as informações da nossa vida e do que virá também. É meio doido isso, porque fica parecendo oráculo, mas em pleno 2020, né? Com física quântica, com toda a relatividade do tempo e do espaço já destrinchado de tudo para quanto é lado, a gente já sabe. Tá careca de saber que passado, presente e futuro é uma ilusão, porque o tempo não é linear. O tempo não é linear. Então, o inconsciente nosso não segue esse padrão. Mas a gente vive num mundo material que tem que acordar, fazer as coisas, tá tudo certo. Só que aí, quando vem essas travas, é uma atuação do seu inconsciente que, na minha experiência profissional, com tudo que eu já acompanhei, é o seguinte: você não está pronta para aquilo. Você não sabe que não sabe. Percebe como é que é? Não é que você não sabe que não sabe do seu inconsciente. Então, é preciso saber que você não está sabendo olhar seu inconsciente. Mas, na realidade, o inconsciente barra a gente em tudo que você não está pronto para fazer. É incrível o nosso instinto de sobrevivência, também emocional, não só de vida física, emocional. Quando a gente não está pronto para algo, eu acho que isso é uma proteção até divina. O inconsciente atua desse lugar para mim, que está conectado com o sagrado sempre. Então, você não está pronto. Aquilo vai ser um tormento na sua vida, você acha que não.
Você acredita que aquele empreendimento, aquela nova profissão, aquela mudança de casa, aquele novo relacionamento, seja o que for, é o ó do borogodó, é o que você quer fazer, eu tenho certeza que é isso. Mas aí as coisas vão emperrando, vão emperrando. E você acaba achando que é responsabilidade sua. Mas é uma questão de você dar um passo para trás, ficar como observador e falar, peraí, eu estou deixando de fazer alguma coisa? Não. Eu estou procrastinando? Não. Simplesmente não acontece. Então, peraí, deixa eu ver. Porque quando as coisas começam a travar, é melhor você parar e olhar com cuidado. Porque a atuação inconsciente, ela é desse jeito. Ela prega essas peças e as coisas não acontecem. Mas não é porque a gente não é abençoado ou porque a gente é excomungado. É porque nós não estamos prontos para aquilo. E o inconsciente atua na proteção daquilo que está claro para ele. E muitas vezes a gente acha que está pronto e não está. E quantas coisas na vida, pessoas da minha idade, então, que já viram um bom caminho, quem é que não tem uma história para contar assim? Pois é, eu ia fazer alguma coisa, ou ia para algum lugar, seja o que for, e menina, virou uma confusão e não deu certo isso, não deu certo aquilo, por fim não aconteceu. E foi a melhor coisa que teve. Foi a melhor coisa não acontecer. Quase todos nós temos uma história dessa para contar. E na hora que a gente quer, acha que tem que ser daquele jeito, a gente fica numa frustração tremenda, porque não está acontecendo. É preciso perguntar-se, e essa pergunta ela é interna, porque você vai conversar com o seu próprio inconsciente, né? O que está acontecendo que as coisas não estão acontecendo? O que será isso? O que eu não estou vendo neste caminho? Essa é uma pergunta muito interessante. Será que eu estou enxergando só 1/3 desse caminho? Ou eu estou enxergando todo o caminho, mas eu estou fazendo de conta que esses 2/3 não vão ser tão difíceis quanto eu sei que serão? Porque quando você entra num processo de aprofundamento terapêutico e vai fazendo junto com o cliente essas perguntas, nesses casos inconscientes, a coisa vai ficando clara e a pessoa fala, não, realmente, chegar até neste lugar aqui, eu estou preparado, eu sei como é que é, mas dali para frente é um mistério para mim, assim, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa. E você não está pronto para o que pode ser que venha a ser muito necessário para aqueles outros 2/3 você atinja, sei lá o que é que você quer. Então, você está considerando 1/3 do caminho. Você vai saber exatamente o que vai acontecer? Não, gente, ninguém tem bola de cristal. Mas o adulto, né, quando vai fazer uma escolha, é melhor que ele tente ter o panorama mais largo e mais longo que ele conseguir da escolha que ele vai fazer. Porque quando isso está bem claro, as coisas fluem. Você faz uma escolha e vai assumir a responsabilidade das consequências daquela escolha. Mas quando você está vendo que logo ali na esquina vai aparecer um obstáculo e que você não sabe qual é o recurso que você tem ou se você tem recurso para suplantar, para superar aquele obstáculo, geralmente o inconsciente da gente trava. Primeiro, porque a gente tem muito medo do desconhecido. Segundo, porque é um movimento de sobrevivência emocional. Então, a gente não pode ficar nem num lugar de menos-valia, nem num lugar de vitimismo, quando as coisas não fluem. E nem é procrastinação, isso não é procrastinação. Procrastinação, adiamento das coisas constante, é o que eu falei antes. Isso que eu estou dizendo agora é uma atuação do inconsciente te protegendo, porque você não está pronto para essa escolha que você quer tanto fazer e as coisas travam. E quando a gente vai muito contra e
enfrenta e empurra e força a barra, geralmente as coisas não terminam bem, ou então exigem uma energia e um esforço fora do comum. Então, a gente tem um ditado, né, que a gente fala, ó, o que não começa bem termina mal, né? Ou o que começa mal termina mal. Então, o que não começa bem não termina bem. Isso é uma sabedoria popular. Então, o que é isso? Não começar bem? Não está fluindo, não está fluindo, não está acontecendo. É preciso que você olhe e veja exatamente todo o percurso e pergunte-se: será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que é o melhor para mim agora? Então, quando as coisas começam a travar, é um processo inconsciente. E muitas vezes as pessoas confundem com a procrastinação, né? Porque elas falam assim: ah, na minha vida as coisas não acontecem, e aí eu não faço, e aí eu faço, né? Eu dei esse exemplo: eu vou fazer o telefonema, a pessoa não tá, aí eu desanimo. Ah, eu vou fazer um contato, a pessoa não me recebe, eu desanimo. Eu, sei lá, vou alugar um lugar para abrir minha empresa, chego lá, é o dobro do aluguel, aí eu desanimei. Então a pessoa fica nesse sentimento de que ela está deixando de lado, ela não está fazendo. Não é isso. Porque você está fazendo o movimento, mas existe uma barra ali que é maior que você. Então, isso não é adiar as coisas, não é procrastinar. Isso é um movimento do seu inconsciente, tentando te avisar assim: você não está pronto ainda. E ficar pronto não precisa passar a vida inteira, não. Quanto tempo eu vou ficar pronto? Porque aí a gente começa a entrar no controle, né? A resposta para isso está dentro de você. Muitas vezes, enxergar todo o percurso e reconhecer que daqui, lá na esquina, quando eu chegar naquela esquina, até eu chegar lá, eu vou precisar de muito mais recurso do que eu estava imaginando. Só de você tomar consciência e saber que você vai ter que ter outras atitudes para chegar naquele lugar de obstáculo, agora com uma visão mais ampla, começam a fluir as coisas. Porque aí você está se comprometendo com você, que você vai se programar, se preparar para aquele primeiro obstáculo. É diferente, o inconsciente vai atuar contra você, não existe isso. Ele atua por sobrevivência emocional, ele atua para evitar que a gente entre em certas roubadas. Mas nem sempre ele ganha a parada não, viu? Muitas vezes a gente insiste, dá murro em ponta de faca e depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Então, respondi a pergunta da cliente sobre procrastinação, que eu chamo de consciente, né? Adiamento das coisas conscientes, e aproveitei para falar um pouco com vocês também dessa atuação inconsciente, que não é procrastinação. É simplesmente uma proteção inconsciente que a gente recebe. Ok? Era esse o recado de hoje. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. E a gente se fala na terça-feira que vem. Um beijo.